Salve, salve pessoal, vamos falar do Internacional nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Declarações de jogadores do Internacional deixam bem claro que Roger Machado tem o controle do vestiário e mais do que isso, que os jogadores compraram a ideia do treinador desde que ele acabou assumindo o comando técnico da equipe colorada depois da saída do técnico Eduardo Cudê. Tem jogador experiente que elogiou principalmente o trabalho do técnico Roger Machado. Além disso, vamos falar sobre o treinamento do Internacional. Teremos mais desfalques certos para esse compromisso diante da equipe do Fortaleza. E a gente vai ampliar tudo isso no vídeo de hoje. Então não esquece de deixar o teu like, compartilhar, ativar as notificações e principalmente te inscrever aqui no canal. Vamos tentar chegar nessa marca aí dos 400 inscritos durante esta semana. Vamos levando aí esses 200 inscritos por semana, que seria bem bacana, bem importante para mim nesse início de projeto. Beleza, pessoal? Vamos lá então começar a falar sobre a atividade do Internacional. Primeiro treinamento da semana voltado para o duelo diante da equipe do Fortaleza, que ocorre na quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Inclusive, no vídeo passado já trouxemos o serviço, inclusive os valores dos ingressos para este compromisso de quarta-feira, jogo atrasado do Campeonato Nacional. O Roger Machado comandou uma atividade que foi aberta na parte inicial do treinamento, parte do aquecimento, todo mundo pôde observar, fazer imagens dos jogadores que estavam trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. E já no aquecimento foi possível perceber que 3 jogadores estavam fazendo atividades de retreinamento, ou seja, não estavam trabalhando normalmente com o restante do elenco. O goleiro Fabrício, o meia atacante Wanderson e também o lateral direito Brian Aguirre. O que a gente pode tirar dessas informações? Que esses 3 jogadores estão fora da partida de quarta-feira contra o Fortaleza. Dificilmente eles terão condições de jogo, a não ser que o Roger Machado aposte muito na entrada de algum desses nomes, que faça o sacrifício de antecipar retornos ou até mesmo forçar os jogadores a atuar antes mesmo de estarem 100%, o que não é do feitio do técnico Roger. Ele costuma dar tempo ao tempo, deixar que os jogadores se recuperem normalmente e estejam em condições normais para atuar, principalmente para não perder esses jogadores num futuro próximo, no momento mais decisivo da temporada. Então vale mais ter o desfalque agora do que lá na frente, na reta final do Campeonato Brasileiro, esses jogadores se estourarem, né, terem uma lesão um pouco mais grave e aí podendo comprometer o resto do ano e até mesmo o início da próxima temporada. Então o que a gente pode destacar é que dificilmente o Brian Aguirre vai fazer sua estreia, eu praticamente cravo que ele não vai jogar, assim como o Wanderson. A questão do Fabrício é a mais tranquila porque o Antony será o goleiro titular, né, na ausência do Sérgio Rocher. Então, com esses 3 jogadores de fora, somado aos 3 atletas que estão com suas seleções na data FIFA e mais o Wesley que está suspenso por 3 cartões amarelos, o Internacional aí soma 7 desfalques para esse jogo contra a equipe do Fortaleza, jogo importante para as pretensões do Inter, o Inter que é 10º colocado e está a 9 pontos do São Paulo, que é o primeiro time dentro da zona de classificação da Libertadores, justamente os 3 jogos a menos que o Internacional tem para disputar na competição. Então tentando projetar, tentando desenhar esse time do Internacional para a partida diante da equipe do Fortaleza, a gente pode projetar o Inter com o Antony no gol, na lateral direita a dúvida, Bruno Gomes ou o Natan, aí é uma questão muito mais que o Roger vai definir, o Natan, que é o jogador da posição, chegou agora, ou o Bruno Gomes, que está atuando improvisado, mas já está entrosado com o esquema, sabe como joga, né? Fica essa dúvida de qual será a ideia do técnico Roger. Tô apostando muito no Bruno Gomes começando esse jogo, mas a gente vai ver na atividade desta terça-feira o que será definido. A dupla de zaga, então, com certeza o Gabriel Mercado retoma e a gente deixa aí Rogel ou Vitão para ser o seu companheiro. Bernabé na esquerda, Fernando, Thiago Maia, a linha de 3 meias, já que não vai ter o Wanderson, de Gabriel Carvalho, Alan Patrick e também o Bruno Tabata. Na frente,
o Lucas Alário, provável time do Inter para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Pessoal, agora eu quero falar com vocês a respeito da gestão do Internacional no vestiário, o trabalho do técnico Roger Machado. A gente vem destacando que há bastante tempo dava a impressão, e cada vez mais vai se confirmando, que os jogadores compraram a ideia do Roger, que o Roger vem sim agradando com o seu trabalho, com o seu estilo de jogo, com as suas ideias, o elenco de jogadores do Inter. Isso é muito importante, principalmente nessa reta final de temporada, onde o Inter, por mais que não brigue pelo título hoje, tem alguma pretensão, lute por alguma coisa dentro do Campeonato Brasileiro. Então, tendo os jogadores ao lado do Roger, tendo esses atletas participando intensamente das atividades, entendendo as ideias do Roger e principalmente entendendo o que o Roger Machado quer, é muito importante. E por que eu digo isso que cada vez mais está se confirmando? Porque nós tivemos 2 depoimentos de jogadores durante esta segunda-feira elogiando o trabalho do Roger. A primeira, numa entrevista concedida pelo Bruno Tabata à ESPN, onde ele diz o seguinte: é muito fácil quando o treinador entende as características do jogador, e eu sinto que o Roger e a comissão toda entendem muito. Isso tudo facilitou e eu pude dar uma resposta positiva de imediato. Ele chegou há pouco tempo no Beira-Rio. Tem tudo para que a gente possa seguir melhorando, continuando nessa pegada. Então são palavras do Bruno Tabata elogiando o trabalho do Roger e da sua comissão técnica. Bruno Tabata que chegou ontem no Beira-Rio, né? Faz muito pouco tempo que ele chegou e já tem gostado muito do que tem visto do trabalho do Roger Machado. Inclusive ele estreia na primeira vitória do Roger Machado à frente do Internacional, naquela vitória sobre a equipe do Juventude. Outro nome, outro jogador que elogiou o trabalho do Roger foi simplesmente Fernando, né? Talvez o jogador mais experiente, o jogador que principalmente, né, tem uma bagagem gigantesca de Europa, né? Trabalhou com Pep Guardiola, com outros nomes importantes do cenário mundial como treinador, fez história no Sevilha e elogiou muito o trabalho do Roger, destacando muito o estilo de jogo, um estilo que é de pressão alta, de tentar roubar a bola do adversário já no campo de ataque do Internacional. Então foi muito elogiado e ele tem gostado muito desse trabalho com o Roger. E mais do que isso, a posição onde o Roger tem escalado ele. O Fernando gostou de retornar a jogar como primeiro homem. Ele cita nessa entrevista à Rádio Grenal, foi uma conversa que o Fernando teve com a Rádio Grenal, lá o Bruno Abchecker conversou com ele diretamente no CT Parque Gigante, e ele deixou bem claro isso, que ele, obviamente, atuou como zagueiro, era uma necessidade do grupo, era uma necessidade da equipe, e ele topou, mas ele se sente muito mais confortável atuando na sua função que ele atuou a vida inteira, que é de primeiro homem. Então ele está muito feliz, ele está muito satisfeito com o que ele tem visto do trabalho do Roger. E mais do que isso, a preparação física também do Paulo Paixão tem agradado muito. O Fernando chegou a destacar e a brincar que ele chegou a conversar com o Paulo Paixão de que ele assistia o Paulo Paixão, via o Paulo Paixão na seleção brasileira, e é uma honra trabalhar com ele hoje no Internacional. Então, o Fernando destacou muito essa situação, mas principalmente, né, elogiou o trabalho do Roger Machado, que comprova essa informação de que cada vez mais o Roger tem agradado o elenco e tem, de uma certa forma, convencido os jogadores do Internacional a atuar da forma como ele gostaria. A gente está vendo isso dentro das 4 linhas. Queria trazer mais um destaque a respeito do Fernando nessa entrevista para a Rádio Grenal, que ele fala sobre a importância do Inter vencer o Fortaleza não só por tabela, mas sim por vencer dentro do estádio Beira-Rio, que o Inter precisa retomar esse mando de campo e os adversários entenderem que o Internacional é quem manda dentro da sua casa, é quem manda dentro do estádio Beira-Rio. Fernando cada vez mais também exercendo e mostrando que é um dos grandes líderes do elenco do Internacional. Tá certo, pessoal? O Colorado se representa nesta terça-feira para finalizar a preparação para o jogo contra a equipe do Fortaleza, quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Aliás, deixa aqui o teu comentário a respeito sobre a lateral direita. Eu quero saber de vocês. Quem deve ser o titular? O Natan
ou o Bruno Gomes? Quero ver a resposta de vocês aqui nos comentários. Deixa teu like, compartilha, ativa as notificações e principalmente te inscreve aqui no canal, é muito importante nesse começo de projeto. Tá certo? Valeu!